Você sabia que os 7 príncipes do inferno governam cada um pecado mortal diferente, influenciando a humanidade de maneiras que a maioria de nós nunca sequer percebe? Neste vídeo, mergulharemos profundamente no conhecimento oculto que envolve essas figuras demoníacas poderosas, explorando suas origens, os pecados que representam e a influência oculta que exercem sobre nosso mundo. Desde textos antigos até interpretações modernas, descobriremos os segredos sombrios por trás de cada um desses governantes infernais. Permaneçam até o final para descobrir a verdade chocante sobre o plano final que esses príncipes podem ter para o destino da humanidade. Essas entidades não são apenas figuras mitológicas ou símbolos de narrativas morais. Elas representam forças primordiais que moldam o comportamento humano há milênios. A compreensão dessas forças é fundamental para quem busca o verdadeiro conhecimento sobre a natureza humana e os mecanismos ocultos que regem nossa existência. A tradição portuguesa, rica em misticismo e conhecimento esotérico, sempre reconheceu a importância de compreender essas forças obscuras. Desde os tempos dos navegadores portugueses, que carregavam amuletos e orações contra demônios marinhos, até as tradições populares que ainda hoje permeiam o folclore lusitano, Portugal mantém uma conexão única com o mundo espiritual e suas manifestações mais sombrias. A gnose é muito mais do que simples conhecimento. É uma compreensão íntima e transformadora que alcança além do mundo físico. Originando-se de tradições espirituais antigas, a gnose refere-se a uma revelação interior profunda, uma experiência pessoal direta do divino ou da verdade suprema. Este tipo de conhecimento não é algo que se pode simplesmente aprender em livros ou com professores. É uma percepção intuitiva profunda que frequentemente surge de experiências espirituais intensas, meditação ou até mesmo momentos de crise profunda. Os gnósticos acreditam que a verdadeira gnose permite perceber as estruturas ocultas do universo, ver através das ilusões do mundo material e compreender as realidades espirituais mais profundas que governam a existência. É a chave para desvendar os mistérios da vida, da morte e do que está além. Em muitos aspectos, a gnose trata de descascar as camadas da realidade, descobrindo verdades que geralmente são obscurecidas pela vida cotidiana e alcançando um tipo de iluminação que transcende o entendimento comum. Na tradição portuguesa, particularmente nas regiões do norte, ainda existem práticas ancestrais que buscam essa forma de conhecimento direto. As curandeiras e os mestres do conhecimento oculto português sempre souberam que o verdadeiro poder vem da compreensão íntima das forças que governam tanto a luz quanto as trevas. Essas tradições, passadas de geração em geração, ensinam que para alcançar a verdadeira sabedoria, deve-se primeiro compreender e confrontar as forças sombrias que habitam tanto o mundo exterior quanto o interior de cada ser humano. Os 7 príncipes do inferno representam precisamente essas forças que devem ser compreendidas no caminho para a verdadeira gnose. Eles não são apenas símbolos do mal, mas arquétipos poderosos que refletem aspectos fundamentais da condição humana. Cada príncipe encarna algo muito mais profundo, revelando verdades fundamentais sobre a natureza humana e os desafios que cada pessoa deve enfrentar em sua jornada espiritual. Agora voltemos nosso foco para os 7 príncipes do inferno. Essas não são apenas figuras do folclore ou do horror. São entidades poderosas dentro da hierarquia infernal, cada uma governando um vício particular ou pecado mortal. Mas aqui está o ponto crucial. Eles não são apenas símbolos do mal. Cada um desses príncipes incorpora algo muito mais profundo, refletindo verdades fundamentais sobre a própria condição humana. Com o tempo, esses príncipes tornaram-se intimamente ligados ao que conhecemos hoje como os 7 pecados mortais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Mas essa conexão vai além de simples lições morais sobre certo e errado. Cada pecado é simbólico de lutas espirituais mais profundas
representando os obstáculos que toda pessoa deve enfrentar em seu caminho para a iluminação ou autorrealização. Por exemplo, a soberba não é apenas sobre arrogância, é sobre o perigo de elevar-se acima dos outros, levando a uma desconexão do divino e do todo maior. A inveja não é meramente ciúme, é uma manifestação de uma insatisfação mais profunda com o lugar que se ocupa no mundo, refletindo um vazio espiritual interior. A ira vai além da raiva, simbolizando o potencial destrutivo da paixão descontrolada e o caos que pode desencadear dentro da alma. Esses pecados, conforme representados pelos príncipes, são como reflexos dos aspectos mais sombrios da natureza humana. São as forças que podem nos desviar do crescimento espiritual e da gnose, mas ao mesmo tempo são também desafios a serem compreendidos e superados. Em muitas tradições espirituais, confrontar e dominar esses vícios é visto como essencial para quem busca a verdadeira gnose, pois requer enfrentar e integrar as partes sombrias do self. Lúcifer não é apenas qualquer anjo caído. Ele é o mais poderoso e temido de todos os demônios, e há uma razão para isso. Uma vez conhecido como o portador da luz, Lúcifer era o mais brilhante e magnífico de todos os anjos, permanecendo mais próximo de Deus. Seu alto status torna sua rebelião tão significativa. Diferentemente de outros demônios que foram criados como seres inferiores ou caíram da graça de maneiras menos dramáticas, Lúcifer já foi divino. Um ser de luz pura que escolheu as trevas por soberba. O que torna Lúcifer tão diferente e muito mais poderoso que outros demônios é sua origem e sua inteligência. Ele não simplesmente se tornou mau. Conscientemente decidiu desafiar a mais alta autoridade. Isso não foi apenas um ato simples de desafio. Foi uma rebelião cósmica que abalou os fundamentos do céu. Após sua queda, Lúcifer não simplesmente desapareceu. Tornou-se o governante do inferno, um líder entre demônios devido ao seu poder e astúcia incomparáveis. A sede de Lúcifer, por conhecimento proibido, também o distingue dos demais. Enquanto outros demônios podem focar em espalhar caos ou tentar humanos com desejos básicos, a abordagem de Lúcifer é muito mais perigosa. Ele busca torcer a verdade e a luz, usando sua inteligência para manipular e corromper de maneiras muito mais sutis e eficazes. Na hierarquia do inferno, Lúcifer permanece no topo porque representa o pecado supremo, a soberba. Sua queda das maiores alturas lhe confere uma autoridade única e o torna a força mais perigosa contra o divino. Lúcifer não é apenas outro demônio, ele é a encarnação da rebelião, o símbolo do que acontece quando a soberba supera a humildade e o conhecimento é buscado sem sabedoria. É isso que o torna a figura mais poderosa e temida nos reinos infernais. Na tradição portuguesa, Lúcifer é frequentemente associado às tentações do conhecimento e do poder. As lendas lusitanas falam de eruditos e alquimistas que, em sua busca obsessiva pela sabedoria, acabaram por fazer pactos com o portador da luz. Essas histórias servem como avisos sobre os perigos da soberba intelectual e da busca pelo conhecimento sem a devida humildade e sabedoria espiritual. O próprio nome Lúcifer, que significa portador da luz, revela a natureza paradoxal desta entidade. Ele representa a luz corrompida, o conhecimento usado para fins egoístas, a sabedoria que se tornou arma contra a ordem divina. Esta dualidade faz de Lúcifer uma figura especialmente fascinante e perigosa, pois ele não representa a ignorância, mas sim o conhecimento mal direcionado. A influência de Lúcifer sobre a humanidade é particularmente sutil e sedutora. Ele não oferece prazeres grosseiros ou tentações óbvias. Sua especialidade é corromper através do orgulho intelectual, da ambição desmedida e do desejo de ser como Deus. É por isso que muitos consideram a soberba o mais perigoso dos pecados, pois pode disfarçar-se de virtude e levar mesmo os mais sábios à perdição. Mamon não é apenas um símbolo da avareza. Ele é um governante formidável na hierarquia infernal, comandando impressionantes 6.600 legiões de demônios.
Cada uma dessas legiões é impulsionada pela mesma fome insaciável que o próprio Mammon incorpora. Uma busca infinita por riqueza, poder e ganhos materiais. Este vasto exército sob seu controle reflete a natureza pervasiva e poderosa da avareza, capaz de corromper até as vontades mais fortes. Ao longo da história, a influência de Mammon tem sido invocada em vários contextos. Na Idade Média, ele era frequentemente citado por teólogos e moralistas como a encarnação do materialismo e da avareza, uma força que afasta as pessoas da realização espiritual e do significado mais profundo da vida. O próprio termo Mammon tornou-se sinônimo de riqueza mundana e dos perigos de colocar o ganho material acima de tudo. Uma anedota histórica notável envolve a mística e teóloga espanhola do século XVI, Santa Teresa de Ávila. Ela alertava contra os perigos da riqueza e como esta poderia levar até os indivíduos mais devotos ao erro. Em seus escritos, ela referenciava Mammon como uma presença oculta por trás da tentação de acumular riquezas, sugerindo que sua influência era sentida até mesmo dentro da igreja, onde a busca pela riqueza poderia corromper líderes espirituais e afastá-los de sua verdadeira vocação. Na arte e literatura, Mammon tem sido frequentemente retratado como uma figura inchada e grotesca, pesada por seu tesouro de ouro e joias. O poeta do século XVII, John Milton, em sua épica Paraíso Perdido, retrata-o como um anjo caído que mesmo no inferno não consegue parar de obsessar-se com as riquezas da terra. Milton descreve como, em vez de lamentar sua queda, Mammon imediatamente se põe a procurar os tesouros ocultos do inferno, mostrando que sua avareza transcende até mesmo as fronteiras da condenação. A figura de Mammon serve como um lembrete poderoso dos perigos da avareza descontrolada. Suas legiões de demônios trabalham incansavelmente para semear as sementes do materialismo, afastando as pessoas da iluminação espiritual e levando-as a uma vida de busca infinita e insatisfação. Através dos séculos, Mammon tem sido um símbolo do poder corruptor da riqueza, mostrando como facilmente o desejo por mais pode levar à escravidão da alma. No contexto português, Mammon encontra eco nas narrativas sobre a época dos descobrimentos, quando a busca por ouro e especiarias levou muitos navegadores e conquistadores a atos de extrema crueldade e exploração. As histórias sobre o ouro do Brasil e as riquezas das Índias frequentemente eram acompanhadas de advertências sobre como a avareza poderia corromper até os mais nobres ideais de evangelização e civilização. A tradição portuguesa também reconhece Mammon nas figuras dos usurários e comerciantes sem escrúpulos que, ao longo da história, exploraram os mais pobres em nome do lucro. As antigas leis portuguesas contra a usura e as pregações da Igreja Católica contra a avareza refletem uma compreensão profunda dos perigos representados por esta força demoníaca. A influência moderna de Mammon pode ser vista no capitalismo descontrolado, na obsessão por status material e na crescente desigualdade social. Ele representa não apenas a busca individual pela riqueza, mas todo um sistema que coloca o lucro acima do bem-estar humano e da sustentabilidade ambiental. É uma força que transforma seres humanos em commodities e reduz relacionamentos a transações comerciais. Asmodeus, o demônio da luxúria, é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da demonologia. Frequentemente retratado com uma aparência temível e distorcida, às vezes com 3 cabeças, uma semelhante a um touro, uma a um carneiro e uma a um homem, ele exala uma aura tanto de sedução quanto de terror. Seu corpo é geralmente retratado como serpentino ou dracônico, com asas poderosas e pés com garras, simbolizando a natureza primitiva e animalesca, 2 desejos que ele incorpora. Asmodeus não apenas tenta com atração física, ele encarna a própria essência da paixão desenfreada, conduzindo humanos em direção à obsessão e ao excesso. Mas a luxúria
conforme representada por Asmodeus, não se trata meramente de desejo carnal. Ele personifica os impulsos intensos e frequentemente avassaladores que podem levar uma pessoa a perder o controle, seja através da paixão sexual, da busca pelo prazer ou da perseguição incansável de algo profundamente desejado. Esses impulsos podem ser tanto criativos quanto destrutivos. Em um sentido, eles alimentam toda a motivação humana para conexão, amor e até mesmo expressão artística. Em outro, podem espiralar em direção ao vício, ciúme e à ruína de relacionamentos e vidas. Historicamente, Asmodeus tem sido temido e invocado em numerosas culturas como a fonte de luxúria avassaladora e ciúme. No livro hebraico de Tobit, Asmodeus é o demônio que mata os 7 maridos de Sara em suas noites de núpcias, impulsionado por uma obsessão ciumenta. Seu nome tem sido ligado ao Aeshmadaeva persa, um espírito colérico associado à raiva e ao desejo, indicando as raízes profundas de sua influência através de várias tradições. Contudo, Asmodeus também representa a natureza dual da luxúria. Por um lado, ele simboliza o potencial para a conexão e a força criativa poderosa do desejo, que pode inspirar amor, arte e paixão. Por outro lado, ele incorpora os perigos de deixar essas paixões correrem desenfreadas, levando à destruição e ao caos. Esta dualidade é o que torna Asmodeus uma figura tão complexa e perigosa. Ele é o fogo que pode tanto aquecer quanto consumir, dependendo de como é aproveitado. Em algumas tradições esotéricas, Asmodeus é visto não apenas como um tentador, mas como um teste, uma força que desafia indivíduos a confrontar e controlar seus desejos mais profundos. Sob esta luz, ele é menos uma figura do mal e mais uma força necessária na jornada de autodescoberta e maestria. As paixões que ele desperta dentro do coração humano podem levar ao crescimento pessoal e iluminação, mas apenas se alguém conseguir navegar pela linha tênue entre indulgência e contenção. Na cultura portuguesa, Asmodeus encontra paralelos nas tradições do fado e na própria alma lusitana, que sempre reconheceu a intensidade das paixões humanas. O fado, com suas melodias melancólicas e letras carregadas de desejo, saudade e paixão não correspondida, captura perfeitamente a essência dual que Asmodeus representa, a beleza e a dor que acompanham os sentimentos mais intensos da alma humana. As tradições portuguesas também reconhecem Asmodeus nas figuras dos grandes amantes trágicos da literatura lusitana, como Inês de Castro e Pedro, cujo amor proibido e intenso levou à tragédia, mas também se tornou imortal na memória cultural portuguesa. Essas narrativas ilustram como a luxúria e a paixão podem ser simultaneamente destrutivas e transcendentes. Asmodeus, portanto, não é meramente um demônio a ser temido, mas um símbolo das forças brutas e indomadas dentro da psique humana. Ele nos lembra do poder da luxúria e da paixão, e da importância de compreender e controlar essas forças para que não nos levem por um caminho de autodestruição. Ao mesmo tempo, ele nos ensina que a paixão, quando compreendida e canalizada adequadamente, pode ser uma força transformadora poderosa. Leviatã, um monstro marinho colossal encontrado em várias mitologias, é descrito mais proeminentemente na Bíblia hebraica como uma besta poderosa das profundezas. Esta criatura é frequentemente retratada como uma serpente contorcida ou um dragão de múltiplas cabeças, um ser tão imenso que agita os oceanos e escurece os céus. Na demonologia cristã, Leviatã está associado à inveja, representando a força avassaladora do ciúme e do descontentamento que pode consumir a alma. O conceito de Leviatã como a encarnação da inveja é profundamente simbólico. A inveja, como um monstro marinho à espreita abaixo da superfície, é frequentemente oculta, apodrecendo dentro e crescendo lentamente em poder. Ela conduz indivíduos a medir seu valor contra outros, levando a sentimentos de inadequação e amargura. A associação de Leviatã com o mar
reflete a natureza turbulenta e agitada da inveja, imprevisível e capaz de causar grande destruição quando desencadeada. Contudo, seu papel nas tradições esotéricas adiciona outra camada de significado. Aqui, a inveja pode ser vista não apenas como uma força negativa, mas como uma expressão profunda do anseio da alma por algo maior. Neste contexto, Leviatã representa o desejo profundo, às vezes desesperado, por transcendência. A alma presa no mundo mundano ou material inveja aqueles que parecem mais próximos da realização espiritual ou iluminação. Este tipo de inveja pode atuar como um motivador, empurrando alguém a buscar um estado superior de ser. O desafio, no entanto, está em canalizar este anseio de forma construtiva, transformando-o de uma força destrutiva em uma que impulsiona o crescimento e a evolução espiritual. Historicamente, Leviatã também tem sido ligado ao caos e às águas primordiais em vários mitos culturais. Na mitologia cananeia, Leviatã é semelhante ao monstro marinho Lotan, que o deus Baal-Hadad derrota, simbolizando o triunfo da ordem sobre o caos. Esta narrativa paralela, como a inveja, se não controlada, pode levar ao caos dentro do coração humano, enquanto superá-la pode levar à paz interior e ordem. Leviatã permanece como um símbolo poderoso da inveja, o sentimento profundamente enraizado de descontentamento e comparação que pode consumir o espírito humano. Esta serpente marinha monstruosa representa como a inveja, como uma besta à espreita abaixo da superfície, pode crescer lentamente, causando tumulto interno e devastação quando desencadeada. No entanto, além de sua natureza destrutiva, Leviatã também incorpora o anseio da alma por algo maior, um desejo de transcender o mundano e alcançar um estado superior de ser. Na tradição marítima portuguesa, Leviatã encontra ecos nas lendas sobre monstros marinhos que aterrorizavam os navegadores durante a Era dos Descobrimentos. Essas criaturas não eram apenas ameaças físicas, mas representavam os medos e invejas que corroíam o coração dos marinheiros. Inveja dos sucessos de outros navegadores, ressentimento pelos privilégios da nobreza e a inveja amarga daqueles que permaneciam em terra firme enquanto eles enfrentavam os perigos do mar. As crônicas portuguesas da expansão marítima frequentemente descrevem como a inveja entre comandantes e tripulações levou a motins, traições e desastres. Leviatã, neste contexto, representa não apenas o monstro das profundezas, mas a força corrosiva da inveja que podia destruir expedições inteiras e levar homens corajosos à perdição. A inveja, conforme personificada por Leviatã, também se manifesta na sociedade portuguesa através da tradição da inveja boa e da inveja má. A primeira pode motivar o progresso e a melhoria pessoal, enquanto a segunda corrói a alma e destrói relacionamentos. Esta distinção reflete a compreensão portuguesa da natureza dual desta emoção poderosa. Satã, o adversário supremo na teologia cristã, é frequentemente retratado como a personificação da ira, uma raiva descontrolada e destrutiva que busca aniquilar tudo em seu caminho. Esta ira não é apenas violência aleatória, é uma força calculada que busca destruir os fundamentos da moralidade, ordem e paz. Em muitas representações, Satã é uma figura temível, frequentemente retratado com chifres, físico musculoso e um rosto distorcido pela raiva, incorporando a própria essência do ódio e da fúria. A ira, conforme representada por Satã, é uma força que pode levar a resultados catastróficos. É a raiva que provoca guerras, incita a violência e despedaça comunidades e nações. A ira de Satã é particularmente aterrorizante porque não se trata apenas de explosões emocionais, mas sobre a busca calculada e implacável da destruição. Este é o tipo de raiva que se festeja, transforma-se em ódio e eventualmente irrompe de uma maneira que pode devastar tudo o que toca. Mas em algumas tradições esotéricas, a ira de Satã assume um papel mais matizado. Em vez de ser puramente malévola, esta ira pode ser vista como uma força necessária de destruição
que abre caminho para novos começos. Assim como desastres naturais podem levar à renovação de ecossistemas, a ira de Satã, sob esta luz, atua como um fogo purificador, queimando o velho, corrupto e estagnado, criando espaço para novo crescimento. Esta interpretação alinha-se com o conceito da noite escura da alma, onde se deve enfrentar e suportar as forças coléricas da psique para emergir transformado e iluminado. Historicamente, a associação de Satã com a ira pode ser rastreada até seu papel como o rebelde supremo contra a autoridade divina. Em textos como O Paraíso Perdido, de John Milton, a rebelião de Satã contra Deus é impulsionada pela soberba, mas executada através da ira. Sua raiva por ter sido expulso do céu torna-se o combustível para sua batalha infinita contra a ordem divina. Esta ira não é apenas uma vingança pessoal. Representa o caos e a destruição que surgem quando a ordem natural é perturbada. A ira de Satã, portanto, é uma espada de dois gumes. Por um lado, simboliza o poder destrutivo da raiva, capaz de derrubar até mesmo as estruturas mais sagradas e estabelecidas. Por outro, representa a destruição necessária que precede a criação. Uma força que, quando aproveitada, pode levar à transformação profunda e renovação. Na tradição portuguesa, Satã e sua ira encontram expressão nas narrativas sobre a reconquista e as lutas contra os mouros. A ira santa dos cruzados portugueses era vista como uma força purificadora, uma raiva divina contra os infiéis que deveria ser canalizada para a expansão da fé cristã. Esta visão dualística da ira, como força tanto destrutiva quanto purificadora, permeia a cultura portuguesa. As tradições populares portuguesas também reconhecem a ira de Satã nas tempestades do Atlântico, que tanto aterrorizaram quanto forjaram o caráter dos navegadores lusitanos. Essas tempestades eram vistas como manifestações da cólera divina ou diabólica, forças que testavam a fé e a coragem dos homens do mar. A capacidade de enfrentar e sobreviver a essas manifestações de ira cósmica era considerada uma marca de virtude e força espiritual. A ira satânica também se manifesta nas paixões políticas portuguesas, desde as lutas liberais do século XIX até as agitações sociais contemporâneas. A capacidade desta emoção de mobilizar massas e derrubar regimes demonstra seu poder tanto criativo quanto destrutivo. A tradição portuguesa reconhece que a ira, quando justificada e bem direcionada, pode ser uma força de justiça e renovação social. Belphegor é frequentemente retratado como o demônio da preguiça, mas sua influência estende-se muito além da mera preguiça. A preguiça no domínio de Belphegor representa uma profunda estagnação espiritual, um estado onde a alma fica presa, recusando-se a crescer ou evoluir. Não se trata apenas de evitar trabalho ou responsabilidades. Trata-se da recusa mais profunda de se envolver com os desafios da vida, de empurrar em direção ao desenvolvimento espiritual ou pessoal. Belphegor incorpora o perigo de se acomodar na complacência, onde o conforto da inação torna-se uma armadilha que impede qualquer progresso significativo. Contudo, a preguiça de Belphegor também tem um aspecto mais matizado. Pode representar um estado de espera, um tipo de hibernação, onde a transformação está silenciosamente fermentando abaixo da superfície. Este período de quietude não é inerentemente negativo. Em algumas tradições esotéricas, é visto como uma fase necessária no ciclo do crescimento, assim como a natureza descansa no inverno antes da renovação da primavera. A preguiça pode ser um período onde ideias incubam e o trabalho de base para mudanças futuras é estabelecido. O desafio está em distinguir entre descanso saudável e regenerativo e o tipo de preguiça que leva à decadência espiritual. Na cultura portuguesa, Belphegor encontra expressão na tradição da sesta e no conceito de desenrascanço, a arte portuguesa de fazer o mínimo necessário para resolver problemas. Embora isso possa parecer preguiça para observadores externos, muitas vezes reflete uma sabedoria profunda sobre quando conservar energia e quando agir.
A tradição portuguesa reconhece que nem toda inação é preguiça. Às vezes é estratégia ou necessidade de contemplação. A preguiça também se manifesta nas tradições monásticas portuguesas, onde períodos de contemplação silenciosa e aparente inatividade são considerados essenciais para o crescimento espiritual. Os mosteiros portugueses sempre souberam que a alternância entre ação e contemplação, trabalho e descanso é fundamental para uma vida equilibrada e espiritualmente produtiva. Belzebu, frequentemente retratado como o senhor das moscas, está intimamente associado à gula, mas este pecado vai muito além da mera superindulgência na comida. A gula de Belzebu representa uma fome mais profunda e pervasiva, a busca implacável pelos prazeres da vida até o ponto do excesso. Este tipo de superindulgência não leva à satisfação, mas a um vazio oco, pois o consumo constante de prazeres materiais deixa a alma faminta por significado mais profundo. Belzebu simboliza como o desejo descontrolado por mais, seja comida, riqueza ou experiências, pode consumir uma pessoa, deixando-a espiritualmente falida. Contudo, a gula sob a influência de Belzebu também pode ser interpretada esotericamente como a fome insaciável da alma por conhecimento, poder ou até mesmo iluminação. Esta ânsia infinita, quando direcionada para buscas espirituais, pode impulsionar alguém a procurar verdades mais profundas e maior compreensão. No entanto, assim como com a gula física, esta fome pode tornar-se perigosa se tornar obsessiva, levando a um desequilíbrio espiritual onde a busca por conhecimento ou poder eclipsa todo o resto. Belzebu, portanto, incorpora tanto os perigos do excesso quanto a relação complexa entre desejo e realização, desafiando-nos a buscar equilíbrio em nossas buscas. A tradição gastronômica portuguesa oferece um contexto interessante para compreender Belzebu. A cozinha lusitana, rica e abundante, celebra os prazeres da mesa, mas sempre dentro de contextos sociais e espirituais. As festividades religiosas portuguesas são marcadas por banquetes elaborados que simbolizam não apenas satisfação física, mas comunhão espiritual e social. Este equilíbrio entre prazer e propósito reflete uma compreensão sofisticada da natureza dual da gula. Conforme jornadeamos através dos reinos desses arquétipos sombrios, a inveja de Leviatã, a ira de Satã, a preguiça de Belfegor, a gula de Belzebu e mais, descobrimos as maneiras profundas pelas quais essas forças antigas refletem as lutas mais profundas da alma humana. Cada demônio, longe de ser uma mera figura de horror, serve como um espelho para nossas próprias batalhas internas. Eles nos lembram que os vícios que representam inveja, ira, preguiça e gula não são apenas falhas morais, mas forças complexas que podem tanto destruir quanto, se compreendidas e dominadas, levar à transformação e crescimento. Essas figuras nos desafiam a olhar para dentro, a confrontar os aspectos mais sombrios de nossa natureza e a encontrar o equilíbrio necessário para transformar destruição potencial em renovação. A jornada através desses reinos infernais não é apenas uma descida às trevas, mas um caminho para maior autoconsciência, incitando-nos a transcender nossos impulsos mais básicos e lutar por compreensão superior. A tradição portuguesa, com sua rica herança espiritual e cultural, oferece perspectivas únicas sobre essas forças universais, mostrando como diferentes culturas podem interpretar e lidar com os mesmos desafios fundamentais da condição humana. Se você achou esta exploração do conhecimento esotérico e sombrio esclarecedora, certifique-se de dar um like neste vídeo e inscrever-se no canal para mais mergulhos profundos nos aspectos ocultos e misteriosos do nosso mundo. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e sugestões para tópicos futuros, então deixem um comentário abaixo com suas ideias para nosso próximo vídeo. As verdades sombrias do universo nos aguardam e juntos continuaremos a descobri-las. A sabedoria ancestral portuguesa sempre reconheceu que o conhecimento verdadeiro vem não apenas da luz,
mas também da compreensão das trevas. Os navegadores lusitanos, ao explorarem oceanos desconhecidos, sabiam que precisavam compreender tanto as estrelas quanto as tempestades, tanto os ventos favoráveis quanto as calmarias mortais. Da mesma forma, aqueles que buscam a verdadeira gnose devem estar preparados para enfrentar e compreender todas as facetas da experiência humana, incluindo suas manifestações mais sombrias e desafiadoras.